A gente volta agora a falar sobre este que foi o primeiro dia do julgamento da tentativa de golpe de Estado no Brasil. Hoje foram apresentados o relatório do processo pelo relator, ministro Alexandre de Moraes, a denúncia contra os réus pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e também a posição dos advogados de defesa de 4 dos 8 acusados, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro. Amanhã, no segundo dia, serão ouvidos, portanto, os advogados de defesa dos outros 4 acusados, entre eles do ex-presidente Jair Bolsonaro e também do ex-ministro Walter Braga Neto. Aliás, vou fazer uma correção aqui, o advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro é Celso Vilardi. Eu fiz uma confusão aqui no bloco passado. Nós vamos voltar a conversar, portanto, agora para falar sobre a expectativa. A professora Maíra Fernandes, de Direito da Fundação Getúlio Vargas. Professora, depois da apresentação de todas essas defesas, enfim, o que a gente pode esperar, né? A expectativa, na verdade, já para um veredito, uma votação final na semana que vem. É possível mesmo que isso aconteça? É possível. A julgar aí pelo tempo, né, dedicado ao julgamento. Hoje foi o dia inteiro, amanhã deve ser o dia inteiro também. Então, imagino que sim, que seja possível já uma fase de apresentação dos votos já na semana que vem. E aí, nesse momento, claro, o ministro Alexandre de Moraes apresenta o seu voto e começam os debates. Obviamente, é a fase mais esperada pela defesa, porque as defesas estão focando muito em alguma divergência. Eu vi agora há pouco um comentário sobre as manifestações do ministro Fux, do ministro Zanin. De fato, ambos os ministros já votaram de modo um pouco diferente do ministro Alexandre de Moraes em outras questões. Por exemplo, em relação à pena aplicada a outras pessoas acusadas no 8 de janeiro. Então, houve divergência ali, tanto o ministro Fux quanto o ministro Zanin votaram para penas menores. Houve uma divergência do ministro Fux, já neste processo, sobre a questão da competência. Ele acreditava que deveria ser julgado pelo plenário, ficou vencido. Houve uma divergência, por exemplo, em relação à tornozeleira. Ele era contra o uso da tornozeleira eletrônica aplicada a Jair Bolsonaro, ficou vencido também. E também uma divergência em relação à questão da proibição da utilização de redes sociais, porque ele considerava um cerceamento à liberdade de expressão. Então, são algumas manifestações. Eu vou lhe interromper exatamente nesse ponto aí, porque esse debate sobre a divergência, aí mora, inclusive, entre os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, alguma expectativa de que essas divergências abram brechas para recursos, para os chamados embargos infringentes, quer dizer, para estender o processo e evitar uma punição maior ao ex-presidente Bolsonaro. É isso mesmo que a gente pode esperar que alguma divergência provoque isso? É exatamente isso, Thaís, é uma ótima pergunta, porque vamos lá, prolatada a sentença, tá? Decidiu. Se for uma discussão, óbvio que vai haver uma intensa discussão aí sobre a pena, tá? Não duvido. A pena a ser aplicada, então, provavelmente uma discussão, um debate entre os ministros, mas eles podem debater e votar com o relator, por exemplo, tá? Mas podem também debater e apresentar votos divergentes, tá? Ao final do julgamento, sempre cabem o que nós chamamos primeiro de embargos de declaração. O que são esses embargos de declaração? São cabíveis, mesmo se a decisão for unânime, tá? Porque eles são cabíveis se houver alguma alegação de contradição, obscuridade ou omissão. Ou seja, se deixar de apontar um ponto que a defesa tenha levantado, tenha sido omissa em relação àquele ponto da defesa, se tiver alguma contradição, está sustentando uma coisa, está dizendo outra depois, obscura. Então, sempre cabem embargos de declaração. Agora, o que faz diferença mesmo são os embargos infringentes. Por quê? Porque se tiver um voto divergente, e aí talvez as defesas estejam brigando aí pelos 2 possíveis votos divergentes, sim. Se houver voto divergente, cabem embargos infringentes. E esses embargos não são julgados pela primeira turma, onde estão sendo julgados agora os processos. Eles serão julgados pelo plenário.
portanto, pelos 11 ministros do STF, e isso muda muita coisa. E mais, os embargos infringentes, eles podem ter efeito modificativo da decisão. O que significa isso? Significa que as pessoas podem ter sido condenadas, e aí faz-se os embargos infringentes, leva para o plenário, a pessoa pode ser absolvida. Entendeu? Então, assim, os embargos infringentes, eles têm o papel de, eventualmente, até ensejar uma modificação da decisão. E eles podem, como eu disse, eles serão julgados pelo plenário e aí, portanto, eles podem, por conta da participação de outros ministros, mudar, eventualmente, alguma parte da decisão. Então, claro, sem dúvida, todas as defesas estão focando numa divergência. Claro, é uma reivindicação, inclusive, da defesa de muitos, né? Que o plenário fosse julgá-los e não apenas uma primeira turma. Tudo indica, professora, que a gente vai ter muita coisa acontecendo ainda pela frente, não vai ser uma coisa que vai terminar rapidamente. Eu quero agradecer a sua participação nessa edição do CNN Prime Time, nessa cobertura especial. Maíra Fernandes, professora de Direito da FGV do Rio de Janeiro, nos ajudando a compreender o que está acontecendo nesse julgamento histórico. Obrigada. Boa noite para você. Muito obrigada, Thaís. Boa noite.